Olá, boa noite. Agora pelo horário de Brasília são 8 horas, 8 minutos. Está começando mais uma edição da TV Sindmédico. Hoje nós vamos falar sobre crise na saúde pública. Você pode enviar suas dúvidas, seus questionamentos e participar desse debate. Veja como é fácil. Para participar é muito simples. Acesse www.sindmédico.com.br. Clique no ícone TV Sindmédico. Ao lado da janela de exibição do programa, no Linha Direta, você coloca o seu nome e a sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com a TV Sindmédico. Receberemos a sua pergunta aqui e responderemos ela ao vivo. Nessa noite recebemos o Dr. Gutenberg Fialho, ele que é presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal. Boa noite, doutor. Boa noite, Teves. Nós estamos hoje em mais uma edição do TV Sindmédico e pela segunda vez recebendo o promotor Jair Bisol para discutir os assuntos que estão preocupando a sociedade brasiliense e os profissionais de saúde e principalmente os médicos nessa crise de desabastecimento que coloca em risco não só a vida da população, como o próprio exercício da atividade médica e dos demais profissionais de saúde. Como o Dr. Gutenberg Fialho disse, estamos recebendo o Dr. Jair Bisol, ele que é promotor do Ministério Público. Boa noite, doutor. Boa noite. É com muita alegria que a gente participa mais uma vez aqui no programa da TV Sindmédico, com uma liderança inconteste na área médica, o Dr. Gutenberg, um grande amigo. É um prazer estar aqui. O tema é crise na saúde pública, um tema a ser discutido, um tema que realmente merece atenção, e já chegaram algumas perguntas. A primeira é: a situação da saúde pública ficou até mais caótica do que estava no final de 2010 e começo de 2011. O que levou a essa crise atual, doutor Gutenberg? Olha, isso é uma colocação interessante, porque naquele período a cidade tinha inclusive um estado de indefinição de quem estava na chefia do executivo. Não se passou por uma situação tão grave. E o que se percebeu durante esses 4 anos de governo foi uma deficiência enorme no planejamento e na estratégia das políticas voltadas notadamente para a saúde, que fez com que nós chegássemos ao final de 2014 numa crise sem precedentes, ao ponto de você ter pacientes internados com risco de não ter, inclusive, alimentação. Nós temos situações em hospitais que os acompanhantes de pacientes estão sendo alimentados pelos próprios médicos. Uma situação jamais vista. Nesses 40 anos de Brasília, nunca se passou por uma crise tão profunda. E não tenha dúvida, a principal causa foi a falta de planejamento e de gestão. A segunda pergunta quer saber: o Sindmédico e o Ministério Público aprovam esse remanejamento que o GDF fez para pagar as dívidas com fornecedores? Olha, a situação atual, a crise atual, ela tem que ser resolvida de alguma forma. O remanejamento de verba, dentro do que o escopo jurídico permitir, desde que não se cometa ilegalidade, inclusive quando da votação no Conselho de Saúde, nós orientamos o nosso representante a votar pelo remanejamento da verba. A situação tem que ser resolvida de alguma forma. Agora, as repercussões que tiverem no ordenamento jurídico, se houver improbidade administrativa, será examinada e, evidentemente, que os responsáveis têm que arcar na medida da sua responsabilidade, junto aos órgãos competentes. Mas é evidente que medidas urgentes devem ser tomadas. E aí o gestor tem que ter consciência de que o próprio exercício da função pública requer desprendimento e alguns riscos pessoais. Doutor Jair, como é que fica? O Ministério Público, ele aprova esse remanejamento? Olha, a ilegalidade do remanejamento de recursos do bloco da atenção primária para a média e alta complexidade, ela é evidente. Ela só se legitimaria na hipótese de uma falta de recurso não causada por esta administração, não é? Aí sim, em face da necessidade, da urgência e do desenho de uma verdadeira calamidade que poderá se traduzir, se vier realmente a se concretizar,
o desabastecimento no final do ano. Então é uma questão que não pode ser respondida assim, de uma forma tão simples, ela tem suas complexidades. Por exemplo, o Ministério Público, examinando os pagamentos nos últimos meses, né, nós chegamos à conclusão que realmente a Secretaria atrasou o pagamento dos fornecedores 5, 6, 7 meses. Mas tem contratos que são milionários, como o da carreta oftalmológica, que não só não está atrasado, como foram feitos 2 pagamentos em novembro, um na ordem de 3 milhões, outro na ordem de 5 milhões. Como pode um governo manter em dia um contrato como o da carreta oftalmológica, pagando 8 milhões em novembro, entre 13 e 15 de novembro, e alegar que estão faltando recursos para comprar medicamentos e deixar realmente chegar ao ponto já de desabastecimento que já se encontra a rede. E essa questão é uma questão que tem um outro dado, que é esse dado sim, que está preocupando o Ministério Público. É que a indústria farmacêutica, ela desaquece no final do ano e diminui estoques, porque medicamento tem prazo de validade. E aí ela faz um recesso de meados de dezembro a meados de janeiro, um mês ela fica em férias coletivas. Se o GDF chegar ao ponto de passar o ano desabastecido, isso significa que para reabastecer uma rede do tamanho da rede pública do DF, vai precisar aguardar meados de janeiro, o reaquecimento da indústria, a recomposição dos estoques e procedimentos de compra, que pode durar aí 2 meses, às vezes até um pouco mais. O que significa que em março e em abril estaremos reabastecendo a rede. Uma rede como a da capital da República, 4 meses desabastecida, é uma calamidade sanitária e de absoluta responsabilidade do governo Agnello. Por isso que o Ministério Público foi a público e chamou o governo Agnello, o governador mesmo, pessoalmente, a responsabilidade, porque ele se dispôs a ser o secretário de saúde nos 3, 4 primeiros meses de governo. É agora que Brasília está precisando de Agnello como secretário de saúde. Então, é a hora de aparecer o governador e vir a público e dizer, não, vou fazer isso, isso e aquilo, vou entregar o governo de uma forma que na saúde ele vai ser governável. Porque se entregar desabastecido, há uma ingovernabilidade de 2, 3 meses para o próximo governo. Pode participar desse debate, enviando suas dúvidas, seus questionamentos. Mais perguntas aqui. As entidades e as autoridades do governo, do atual governo e da equipe de transição fizeram algum tipo de pacto pela sustentabilidade do sistema de saúde? Bem, no momento não houve nenhuma ação nesse sentido. Nós não tivemos conhecimento, e o que nós temos procurado, enquanto presidente do Sindicato dos Médicos, é levar o conhecimento da atual crise ao Ministério Público, que tem todas as informações, como colocou bem o promotor Jair Bisol, levado ao conhecimento do Conselho Regional de Medicina, para que a responsabilidade pelo agravamento das doenças e pelo aumento dos óbitos se ocorrer, não seja atribuída ao profissional médico e os outros profissionais da saúde. Não é só o médico, não, é o farmacêutico, é o auxiliar de enfermagem, é o enfermeiro. São todos aqueles profissionais envolvidos na assistência do paciente que não tem como agir por falta de recursos mínimos, como nós estamos vendo aí, falta de gases para realização de um procedimento cirúrgico, falta de novalgina para tratar uma cefaleia e uma dor de cabeça. A divulgação, a publicidade desses fatos pode no primeiro momento parecer que se quer causar um alarme maior do que os fatos pressupõem, mas na realidade nós queremos mostrar e trazer o conhecimento da população e do paciente que a responsabilidade pela dificuldade que ele está tendo na assistência não é do profissional que está ali sofrendo com ele, porque você tem um profissional de saúde que tem conhecimento do que deve ser feito, sabe como fazer, sabe como controlar o sofrimento e prolongar a vida do cidadão, mas não tem recursos para isso e não pode ser responsabilizado. E a partir do momento que o cidadão não tem conhecimento dessa situação, ele pode erroneamente atribuir essa responsabilidade de quem não tem e ser penalizado ou responder processos administrativos e criminais de uma forma equivocada. E o conhecimento do Ministério Público, do Conselho Regional de Medicina e das autoridades competentes faz com que você faça crie inclusive condições prévias de uma situação
de uma acusação infundada, de uma transferência de responsabilidade, isso já ter feito ali a prova favorável para que o profissional não seja penalizado e responsabilizado por uma questão que é de gestão, não é do exercício da atividade. A próxima pergunta, tanto o Dr. Jário quanto o Dr. Gutenberg podem ficar livres para responder, porque cabe tanto ao Ministério Público quanto ao sindicato. Verba federal para programas de combate a DST, AIDS e dengue são assinados e, em princípio, não podem ser desviados para outros usos. O quadro atual da saúde do Distrito Federal justifica essa ação? Isso não vai trazer algum tipo de consequência para a próxima gestão? Veja bem, eu vou pegar um gancho da pergunta anterior e entrar nesse tema. O Ministério Público tem testemunhado a preocupação do governo eleito com a situação de governabilidade na área da saúde, mas é claro que por uma questão de elegância, o governo em curso ainda é o governo Agnello, não há uma interferência mais forte por parte do governo eleito. Mas há uma preocupação profunda, já tivemos várias reuniões com o governo eleito, representantes da equipe de transição. Hoje mesmo tivemos uma reunião no Ministério Público com várias promotorias, a Provida, a ProSUS, a Prodid, promotorias da área, ligadas à área de saúde, com os representantes do governo eleito. E essas questões todas foram levantadas, agitadas, discutidas. Teremos uma reunião amanhã, também mediada pelo Ministério Público, entre os representantes do governo eleito e representantes dos fornecedores, para ver se nós, dentro dos marcos da legalidade, conseguimos equacionar alguma solução para garantir abastecimento. Nós estamos buscando informações, o governo atual está dificultando a informação no campo do mapeamento da real situação de abastecimento de medicamentos e insumos na rede. Isso é muito ruim. A gente está, inclusive, em contato com o Conselho Regional de Medicina para conseguir essas informações também. E se buscar uma estratégia para que não haja desabastecimento na cidade, que seria uma tragédia na capital da República. Então essa é uma questão grave. Realmente, é claro, preocupa muito a situação da saúde, a situação da execução orçamentária na saúde mostra uma situação bem caótica. E o Ministério Público chegou a oficiar em setembro, nós oficiamos ao diretor executivo do Fundo Distrital de Saúde para perguntar sobre os primeiros indícios que vieram à tona através da mídia, de riscos de desabastecimento e riscos na execução orçamentária, e a resposta oficial que nós tivemos é que estava absolutamente normalizada e garantida a execução orçamentária da saúde até o final do governo, o que não condiz com a realidade. Então a gente já está começando a desenhar algumas ações de improbidade para definir responsabilidade por esta situação que se encontra a saúde pública na capital. Doutor Jário, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar respondendo essas questões sobre a crise na saúde pública. Não saia daí, a gente volta já já.
Estamos de volta, agora pelo horário de Brasília, são 8 horas e 24 minutos. Fique conosco para continuarmos falando sobre a crise na saúde pública aqui no Distrito Federal. Doutor Jário, a imprensa noticia uma escalada de casos de contaminação por dengue, por AIDS e sífilis nos últimos anos. Como o Ministério Público encara essa situação, uma vez que é dinheiro não usado em programas nessas áreas, entre outras, e que agora é remanejado para aquisições emergenciais? Veja bem como funciona essa questão da vigilância em saúde. E a vigilância epidemiológica em especial. Você tem que investir para evitar uma epidemia, e nós estamos entrando numa situação de epidemia em dengue. A situação parece que já ocorreram 18 mortes. Mais uma vez o governo atual, o governo Agnello, está escondendo os dados, não está publicando, dando publicidade aos dados. E olha que dar publicidade aos dados é estratégia de combate à epidemia. Não é? Mais uma vez, o Ministério Público está se vendo na obrigação de baixar uma recomendação ao governo que publique imediatamente os dados, porque isso é estratégia de combate à epidemia. O que tinha para se fazer para combater a dengue era para ser feito há 6, 8 meses atrás. É assim que se combate uma epidemia. Agora, durante o período que está em curso a epidemia, o que se pode fazer é fazer os procedimentos normais de enfrentamento da epidemia, especialmente dando publicidade aos inquéritos epidemiológicos, aos dados de avanço, à localização, para que a própria estrutura possa se organizar para combater. Então, realmente, do ponto de vista dos recursos financeiros, agora, se os recursos estão sendo repassados para recompor os estoques da Secretaria, isso não é para a dengue uma tragédia. A tragédia aconteceu há 6, 7 meses atrás, quando o governo deixou de tomar as providências que deveria ter tomado para diminuir o impacto ou, pelo menos, impedir esse processo epidemiológico. Como o doutor Gutenberg falou, faltou mesmo planejamento, faltou mesmo gestão. E essa próxima pergunta, doutor Gutenberg, é para o senhor. O que os médicos devem fazer nessa situação de falta quase tudo? Parece que o governo só faz muita coisa quando aparece na imprensa. Na realidade, nós estamos orientando os colegas já há algum tempo, pedindo que todas as informações de desabastecimento, de situações de exposição do profissional médico ao caos, seja levado ao conhecimento do Sindicato dos Médicos, para que nós para que se continue fazendo o que nós temos como rotina. Informar o Ministério Público, pedir ajuda ao Ministério Público. Nós sempre que precisamos e temos recebido o apoio do promotor Jair Bisol, ao Conselho Regional de Medicina, e que o colega ele não pode se omitir na assistência, mas ele também não pode ser responsabilizado. Tem que preencher o prontuário corretamente, anotar todas essas questões que a princípio parece sem importância, mas é de importância muito grande. O que está acontecendo, por exemplo, hoje. Hoje, durante o dia, eu recebi vários telefonemas de colegas que não estão tendo, nos centros de saúde e alguns hospitais, o sinal da internet. O que fazer com os pacientes? Se você não tem acesso ao prontuário eletrônico, o paciente tem que ser atendido, tem que se registrar aquele atendimento num prontuário de papel, que se improvise, que se identifique o paciente, que se examine, que se diagnostique, que se prescreva a terapêutica, e a guarda desse prontuário é do responsável técnico pelaquela unidade de saúde, seja um centro de saúde, seja um posto de saúde, seja um hospital, não é do profissional. O profissional está ali para assistir o paciente, ele não pode negar o atendimento por falta do prontuário eletrônico. Ele não pode se preocupar com a guarda daquele prontuário que foi confeccionado até de uma forma precária naquele momento. A responsabilidade é do responsável técnico da unidade, portanto, do representante do gestor. Ele não pode deixar o paciente sem assistência. E nós estamos recebendo e-mails e telefonemas de pacientes que estão sendo liberados, não estão sendo atendidos por falta do prontuário eletrônico. Mais uma falta de formação da gestão que está aí. Se os gestores dos centros de saúde, dos postos de saúde, dos hospitais estão liberando os pacientes por falta do prontuário eletrônico, quando se pode elaborar um prontuário de papel mesmo improvisado, demonstra, doutor Jairo e caros internautas, que nem a formação mínima para se gerir uma unidade de saúde se está tendo uma questão tão simples.
Prontuário eletrônico é uma coisa dos últimos anos. Nós sempre trabalhamos com prontuário de papel, né? Não pode o paciente ser dispensado do atendimento porque o prontuário eletrônico não tá funcionando por uma questão de falta de pagamento, inadimplência com os fornecedores do sinal da internet, quando se dormiu na fila para conseguir uma consulta. E chega num posto de saúde, por decisão administrativa, esses pacientes não são atendidos. Você pode continuar enviando suas dúvidas, seus questionamentos para participar aqui do programa. A próxima pergunta, Dr. Gutenberg: o sindicato foi mais severo nas críticas ao governo. Por que agora, quando se vê que já foram cometidos erros graves, ele está sendo mais brando nessas críticas? Não é verdade, não é verdade. O sindicato ele está sempre presente, sempre chamando a responsabilidade dos gestores, sempre levando ao conhecimento da sociedade, da comunidade, da população, dos pacientes. E como eu reiterei aqui várias vezes, os órgãos das entidades responsáveis pela fiscalização, tanto o Ministério Público como o Conselho Regional de Medicina. Nós tivemos a oportunidade, junto com o Ministério Público e o Conselho Regional de Medicina, de ir até o Núncio Apostólico, Dr. Bison. Ou seja, nós não fomos ainda ao Papa, mas chegou próximo do assessor dele. Nós saímos em um Bom Dia Brasil com a crise que se encontra no Distrito Federal. Então, ao afirmar que nós estamos sendo brandos, pelo contrário, nós estamos divulgando dentro do possível toda a situação. Agora, é evidente que você também não pode usar a denúncia de um fato repetidamente para criar uma situação de alarme ou até histeria coletiva. Nós temos que levar o conhecimento da população, pedir ajuda da sociedade, pedir ajuda dos órgãos de fiscalização, para que juntos encontremos a saída dessa crise. Agora, não levar o conhecimento, esconder a realidade, esconder os dados, esconder o crescimento do número de pacientes que estão, de cidadãos, de pessoas que estão sendo contaminadas pela dengue. Em vez de se evitar a prevenção, você está usando os recursos que eram para ter sido usados na prevenção para evitar exatamente a escalada do número de casos de dengue para o tratamento. Houve uma inversão da lógica. A lógica é a prevenção. A prevenção se faz, como o próprio nome diz, antecipadamente. E não tratar o cidadão doente. Nós temos que agir no sentido de evitar o adoecimento. A medicina, ela tem que crescer, avançar no sentido da medicina preventiva. E não a cultura da medicina curativa, que é o que, pelo que estamos observando aí, é a lógica. Tanto é que nós temos um modelo hospitalocêntrico, voltado em pronto-socorro e voltado em construções de UPAs, e não no investimento da prevenção, da atenção primária e da profilaxia das endemias, como é o caso da dengue, que está vindo aí, chegando outra febre também causada pelo vírus da dengue no nosso estado vizinho do Goiás. É outra ameaça ao nosso sistema sanitário, doutor Jair. Outra pergunta: a Secretaria de Saúde fez acusações sérias de emissão de atestados médicos falsos. Logo depois apareceu um relatório coordenado por um membro do próprio governo, dizendo que o índice de adoecimento no serviço público é alto por falta de políticas específicas para a garantia da saúde dos servidores. Afinal, o que pensa esse governo? Qual a colocação dele nesse sentido? Olha, primeiro que tem uma frase do ex-governador da Paraíba, ele dizia o seguinte, que mais grave do que a mentira são as meias verdades. Vazaram para a imprensa um relatório sobre o absenteísmo dos servidores públicos do Distrito Federal, e com relação à saúde se vazou de uma forma perversa, atribuindo o absenteísmo de todos os servidores da saúde aos médicos, quando na realidade nós sabemos, e isso de longa data, todos os levantamentos que se fazem, e como médico do trabalho eu tenho conhecimento, porque eu fui médico do trabalho de vários hospitais da rede, fui médico do trabalho do Hospital do Guará, fui médico do trabalho do Hospital da Celândia e médico do trabalho do Agarrás. O menor índice de absenteísmo dos servidores da saúde é dos médicos. E nesse índice que foi divulgado, se divulgou o absenteísmo de todos os servidores como se fosse dos médicos, de uma forma intencional e maldosa. Os profissionais estão trabalhando doentes, estão adoecendo pelo processo de trabalho, é isso que conclui o trabalho feito pela Secretaria de Administração.
o índice de atestados elevados da Secretaria da Educação, da Secretaria de Justiça e da Secretaria de Saúde, o trabalho conclui que é por falta de uma política voltada para a saúde ocupacional, investimento na saúde do servidor, nos exames periódicos, na salubridade nos locais de trabalho, que são extremamente insalubres. Basta se visitar um ponto-socorro, um centro de saúde e um posto de saúde. Então, o uso equivocado dessa forma e até intencional para desviar o foco da incompetência da gestão para jogar na responsabilidade do profissional é uma coisa extremamente grave. Há um dado relevante aí que eu acho que é importante colocar. O governo fez muita publicidade em cima de contratação de milhares de novos servidores para a saúde. Um dado relevantíssimo. Qual era o número de médicos que existia quando o atual governo tomou posse e quantos milhares de médicos o atual governo acresceu ao número que existia? O número é praticamente idêntico, talvez 200, 300 médicos a mais do que existia na rede no início do governo, ou seja, não mudou. Se fez muita publicidade em cima de contratação de novos profissionais e não se fez tais contratações. Então, o déficit de pessoal na saúde em geral e entre os médicos em especial é gravíssimo. O Ministério Público calcula hoje que o déficit de pessoal entre os médicos na secretaria deve girar em torno de 40% a 50%. Ou seja, nós temos uma rede de hospitais e postos de saúde que trabalham com metade dos médicos que deveria ter para produzir o seu serviço de forma normal. Então, a situação do profissional médico na rede é uma situação de absoluto estresse. E ele acaba funcionando também como um certo anteparo diante da população indignada pela incapacidade da rede dar resposta a toda a demanda da população. Então é uma situação muito difícil, realmente muito difícil. Uma das características, um dos maiores defeitos do atual governo, do ponto de vista da gestão da saúde, foi a absoluta falta de planejamento e de política de pessoal. Um dado também para mostrar essa falta de política em relação à situação dos profissionais médicos na rede é que, além de não aumentar significativamente o número de médicos, o que ocorreu durante esse governo foi uma precarização dos vínculos. Ou seja, aumentou muito o número de médicos que hoje estão na rede com contratos precários, que são contratos temporários, que amanhã ou depois eles são obrigados a sair. E isso vai gerar problemas futuros muito graves na gestão de pessoal, especificamente na gestão de médicos para tocar a rede. E medicina, saúde pública, se faz com pessoal, com gente, com trabalhadores da área da saúde, com médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e assim por diante. Preocupado com a situação da saúde, preocupado com a crise, e para dar uma resposta à população, o sindicato criou um blog especial para acompanhar a crise. Dr. Gutenberg, comenta mais um pouquinho sobre esse blog, como ele foi criado, qual foi as ideias? A finalidade do blog é para que a população informe ao sindicato as situações que se deparam com a falta de atendimento, a falta de acesso, as dificuldades em ter a consulta, a internação, a realização de exames complementares, para que nós consigamos montar realmente os dados em tempo real e consiga catalogar todas essas informações para que se consiga fazer um diagnóstico perfeito. Se nós não tivermos as informações prestadas pelos usuários, nós vamos ter apenas a visão do profissional. E a informação e a visão tem que ser de todo o conjunto, não só de quem está na assistência, como quem está sendo assistido. Portanto, é importante que não só o paciente, não só o médico informe ao sindicato as irregularidades e as deficiências dos sistemas. O paciente, que é o assistido, ele também tem que nos informar para que nós tenhamos o quadro completo, né? O quadro que não tem uma visão unilateral. Eu tenho que, enquanto o sindicato, enquanto entidade representativa da classe médica, ela tem que ter as informações tanto do paciente como do médico, e aí fazer as cobranças e propor nas situações que achar adequadas as soluções para que se corrija e consigamos oferecer o que se pretende oferecer, o que é a nossa função,
uma assistência digna e de qualidade ao paciente. Preocupado com isso, o Sindmédico criou essa página, então ela está disponível no site do Sindmédico, onde você pode acessar e conferir, assim como o Gutenberg falou, em tempo real, como anda a crise, dando assim uma resposta com soluções para a população que tanto merece uma saúde digna. Próxima pergunta: as ações emergenciais que estão sendo adotadas agora vão garantir um bom funcionamento da saúde tanto em janeiro quanto em fevereiro? Olha, é lógico que não. A situação é grave, ela não se resolve em 30, 60, 90 dias. Nós temos, sem medo de errar, um desafio de uma década para recuperar a excelência da saúde do Distrito Federal no início da Constituição de Brasília. Nós temos que, evidentemente, que tem que se avançar paulatinamente, mês a mês, ano a ano, mas não se vai resolver e resgatar a qualidade da saúde do Distrito Federal, que foi uma das melhores do país, em um ano ou dois. É trabalho de uma década, é trabalho de uma geração, não tenho dúvidas disso. Hoje nós estamos falando sobre o tema crise na saúde pública. Nós recebemos a dúvida do Álvaro. A assessoria aqui do sindicato pediu para você enviar sua pergunta para o sindmedico@sindmedico.com.br. Você vai ter sua dúvida respondida, já que nós estamos falando sobre a crise na saúde. Mas a gente agradece pela sua participação, Álvaro. Outra pergunta, Dr. Gutenberg: se não tiver hora extra em dezembro, nós bem sabemos que vai virar um colapso à saúde pública. É garantido que as horas extras feitas tanto no mês de novembro quanto nesse mês de dezembro serão pagas? Bem, a questão do pagamento das horas extras do mês de novembro e dezembro, nós tivemos o compromisso da secretária, da doutora Marília, que serão pagas no mês de dezembro. Ela estaria fazendo gestão junto à Secretaria de Administração para que o pagamento das horas extras de novembro e dezembro sejam feitas no mês de dezembro. É evidente que nós esperamos que isso aconteça, mas se não acontecer por uma questão de técnica, uma dificuldade qualquer, nós vamos buscar o pagamento dessas horas extras no próximo governo. É evidente que não dá para o profissional trabalhar e não ter a contraprestação pecuniária, não receber o valor do seu trabalho. Já foi motivo de assembleia no sindicato, a categoria deliberou pela prestação das horas extras em novembro e dezembro e pediu que o sindicato pedisse à secretária um cronograma de pagamento dessas horas extras. Foi encaminhado esse cronograma, as horas extras de setembro serão pagas no mês de novembro, o que ocorreu até o mês de novembro, o que ocorreu, e que as horas extras de outubro serão pagas até o final de dezembro, e as horas extras de novembro e dezembro serão pagas no mês de dezembro. Nós estamos confiantes e esperando que a resposta da secretária, o compromisso da Secretaria de Saúde, seja cumprido. Muito se falou sobre a propaganda que o governo fez com as novas contratações de médico, inclusive o Dr. Jário já falou sobre isso, e tem outra pergunta falando justamente sobre essa propaganda. Em outros tempos, tornou-se público que o dinheiro da saúde pública foi desviado para propaganda e para determinadas obras públicas. Por que agora que a saúde está falida, não se tira esse dinheiro da propaganda ou da Secretaria de Obras para investimento na saúde? Realmente eu não tenho acompanhado, não tenho a visão de como se encontra a questão orçamentária nessas pastas. Mas não se justifica a saúde estar chegar ao ponto que chegou. Nós, o Ministério Público vem acompanhando uma dificuldade de execução orçamentária que não é característica do DF, outras unidades da federação também apresentam um superávit, por incapacidade de execução orçamentária nas verbas que vêm do Ministério da Saúde, a chamada fonte 138/338. Então, por exemplo, no DF, o perfil do recurso aplicado no mercado financeiro não executado girava num número médio de, no começo do atual governo, 400 milhões, subiu para 500 milhões, foi a 500 e poucos milhões. E hoje, com essa dificuldade financeira que se encontra o governo atual, nós fomos checar, e afinal de contas, e o recurso que não estava executado? Mas é daí que nós queremos tirar fazer o remanejamento de recursos, e nós estamos remanejando todo o recurso. Como assim? Cadê os 500 milhões de reais? Onde foram parar os 500 milhões? R$500 bilhão. Onde foi parar R$500 bilhão? E aí nós oficiamos. Olha, vamos oficiar então, já que os senhores falam que está executado, nós queremos saber como se deu essa execução.
E a resposta chegou hoje ao Ministério Público. No mês de agosto de 2013, a Secretaria de Saúde executou 434 milhões de reais. Como? Eu não sei. Esse é o próximo passo. A informação que nós tivemos foi hoje. Mas executar R$500 bilhão, praticamente, em um mês, causa muita estranheza. Esse é um ponto que nós estamos abrindo investigação. Já passamos dados também para o Tribunal de Contas e o governo vai ter que dar conta de explicar isso aí. Como é que se deu isso? Como é que se gastou 434 milhões desses recursos em um mês? Com toda a dificuldade histórica de se gastar o que vinha naturalmente por ano, aumentando cada vez mais o volume desses recursos. O governo consegue gastar essa fortuna, quase R$500 bilhão em um mês. Então, o próximo passo da investigação é esse. Há coisas muito estranhas na execução orçamentária da saúde. Nós entendemos que é necessário fazer uma profunda auditoria na saúde pública em especial, não só a saúde. Se mostra necessário, me parece, uma auditoria em outras áreas. Começar o próximo governo fazendo uma profunda auditoria na área da educação, na área de segurança também, mas são temas que não diz respeito imediatamente à nossa promotoria. Na saúde, pelo menos, é necessário que se faça uma profunda auditoria e nós vamos ter que definir responsabilidades se realmente, conforme os indícios apontam, né, ocorreram irregularidades do ponto de vista da execução orçamentária. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Gostaria de ouvir, então, as considerações do Dr. Gutenberg Fialho. Mais uma vez, nós agradecemos o interesse dos internautas em assistir a TV Cine Médico e nós deixamos aqui, mais uma vez, o apelo do Sindicato dos Médicos, para que os colegas não se omitam na assistência aos pacientes por falta de pontual eletrônico ou por qualquer outra deficiência. Anote essas deficiências, deem assistência dentro das condições que se encontrarem naquele momento, até para que o paciente se sinta acolhido. É evidente que você pode não resolver o problema do paciente, mas, do ponto de vista profissional, você prestou assistência dentro daquilo que lhe foi permitido naquele momento. O que não pode é o paciente chegar na unidade de saúde, chegar no pronto-socorro, o colega está de plantão e não acolher o paciente. Isso é importantíssimo, para que nós não sejamos depois acusados, não pela falta de assistência, mas confundir a falta de acolhimento com falta de prestação de atendimento e insuficiência de recursos. Doutor Jário, a gente já conhece já fica sabendo que o sindicato e também o Ministério Público andam de mão dadas para resolver essas questões da crise da saúde, sempre tem uma conversação. Suas considerações finais? Olha, a atuação do Ministério Público junto ao sindicato é uma atuação já bem antiga, intensa, é uma parceria consolidada com o Conselho Regional de Medicina também, com outros órgãos fiscais, enfim, a fiscalização, a função fiscalizatória, ela é uma ferramenta de gestão maravilhosa, quando nós temos gestores que querem realmente fazer gestão. Infelizmente, o que a gente vê no nosso país hoje é que essa lógica consistente em desviar recursos do orçamento para o financiamento da máquina política, o que aparentemente seria uma doença, parece que não é mais uma doença, parece que é o eixo estruturante da estrutura política do país. Eu acho que a gente está precisando urgentemente de uma reforma política. Não há como nós executarmos as políticas públicas e a população está aí demandando essas políticas. A população brasileira precisa de educação, a população brasileira precisa de um sistema de saúde, entre outras políticas como segurança, transporte, e o que a gente vê são essas execuções injustificáveis. Agora, ainda hoje chegou ao Ministério Público a informação que no mês de outubro a Secretaria gastou R$8 milhões comprando móveis. E agora não tem medicamento para botar nos hospitais. Como pode isso? Então, nós estamos tentando cumprir com o esforço, com a estrutura que nós temos, a nossa função. Somente esse ano nós ajuizamos 24 ações entre improbidade administrativa e ações civis públicas para tentar impedir esses desvios grosseiros na execução orçamentária. O senhor me perguntou sobre a questão dos recursos
do combate a doenças transmissíveis, como DSTAs e dengue, o ano começou o órgão do Ministério Público suspendendo as férias porque havia uma tentativa de desviar 34 milhões justamente desta rubrica, combate a dengue e DSTAs, combate a doenças transmissíveis, da vigilância em saúde para a publicidade. Então já começou assim o ano. Eu acho que a gente precisa colocar... o próximo governo, eu acho que está com essa sensibilidade. É preciso colocar técnicos na Secretaria de Saúde. Pessoas que vão fazer a gestão e que não são carreiristas, não vão ser candidatos a nada. E é preciso blindar a saúde dessa máquina política. Essa é uma condição sem o que um sistema complexo e sensível e que se encontra num estado agônico, como se encontra o sistema público de saúde do DF, não tem condições de governabilidade sem essa sensibilidade. E os sinais que vêm do futuro governo são todos nesse sentido, de fazer esse trabalho de cuidado realmente, coisa que o governo atual não teve, de blindagem da saúde, de tocar tecnicamente a saúde, de investir realmente os recursos da saúde em saúde e apostar numa rede que dê conta das demandas da população. Vamos abrir uma vida nova, vamos abrir com esperança. Recebemos aqui o Dr. Jairo Bisol, ele que é promotor do Ministério Público aqui do Distrito Federal, e também recebemos o presidente do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, Gutenberg Fialho. Fica claro que falta planejamento, falta gestão e também falta pensar em prevenção, assim como o Gutenberg bem frisou no programa de hoje. Aí fica a dica para os próximos gestores, para o próximo governo que vai entrar agora no ano de 2015, pegar essas ideias do sindicato e também as ideias do Ministério Público para começar a mudar a situação da crise da saúde. Nós temos um novo encontro na próxima terça-feira, às 20 horas, aqui na TV Sindimédico. Foi um prazer estar com vocês. Desejo a todos uma boa noite.